Hello, doutora Raquel Martins aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre DEO-MAT, a epistemologia do gosto. Sim, match é uma palavra usada nos aplicativos de relacionamentos, onde a pessoa ao clicar neste botão, ela está querendo dizer que, de alguma forma, se sentiu atraída pelo outro ao qual ela viu. Mas o que isso tem a ver com epistemologia e o que isso tem a ver com a nossa vida na atualidade? Tem tudo a ver, porque nós estamos vivendo hoje na era digital, no excesso de informações e a dificuldade de organização das próprias informações, um volume muito grande de pessoas se movimentando nas redes sociais. E é natural que as pessoas queiram se conhecer através das redes sociais. E aí nós temos todos os sites de relacionamento. Mas eu não quero falar especificamente disso. Eu quero falar que através desse tipo de ação, nós temos uma concepção do que vem a ser o mundo. A nossa concepção de verdade, o sentido que nós damos às coisas, o sentido que nós damos ao mundo, é chamado de cosmovisão ou epistemologia de partida. Conforme a época em que você nasce, o contexto em que você vive, heranças familiares, hábitos, questões culturais, socioeconômicas, históricas, determinam aquilo que é o seu gosto. Aquilo que você se identifica e aquilo que de repente para você dá nojo. Sim, nojo, tabu, são referenciais antropológicos do que a gente gosta ou não. O que tem acontecido hoje é que as pessoas perderam a noção de qual é a sua própria epistemologia de partida. Sim, de onde que eu estou partindo? De onde vem o meu discurso? Qual é o meu ponto de referência? Qual é a minha opinião sobre as coisas, a minha identidade e o que eu quero? Quando uma pessoa, por exemplo, se inscreve no Tinder, né, um aplicativo visando um relacionamento, ela já tem uma epistemologia de partida. Ela já tem algo do qual ela vai gostar ou não, e aí ela vai dar o match, né, conforme o que para ela já é uma compreensão de verdade sobre relacionamentos. Por exemplo, se ela quer um relacionamento casual e que venha culminar numa relação sexual, ela vai colocar as fotos, os dizeres e vai dar o match naquilo que tem a ver com o ponto de partida dela. O problema todo é que esse tipo de modo de pensar as coisas tem acometido todas as nossas relações. E isso faz com que haja uma confusão dos pressupostos epistemológicos. Porque o gosto, ele pode se referir para ser utilizado num caso como esse, num site de relacionamento. Mas o gosto não é o que vai me fazer, por exemplo, definir as questões técnicas da vida, as questões científicas, educacionais, filosóficas, existenciais. Cada campo do nosso saber e cada campo da nossa vida tem uma epistemologia de base. Então, você tem uma epistemologia de partida, que é de onde você está inserido, mas você tem também uma epistemologia de chegada, vamos dizer assim. Essa sua chegada é um caminho que você vai percorrer em busca da verdade. Mesmo que você seja um relativista e acredite que a verdade depende dos pontos de referência e que não existe uma única verdade acerca das coisas, ou até mesmo que você seja um cético que não acredita que existe a verdade, de uma forma ou de outra, você vai partir de algo que você já tem como conhecimento para alcançar cada vez mais conhecimento. Essa é a ordem natural que o próprio ser humano estabelece com as coisas que lhe são externas, com as coisas que ele busca, né? E o grande problema hoje é que nós estamos vivendo digamos, uma cosmovisão, né? Uma generalização do DEO-MAT, né? O que significa isso? Significa que nós vamos curtir aquilo que achamos interessantes, vamos seguir pessoas que nós achamos interessantes e no final das contas
nós perdemos tanto a nossa epistemologia de partida quanto a nossa epistemologia de chegada. Vamos dar um exemplo? Vacina contra a Covid-19. Então, as pessoas assistem vídeos, compartilham vídeos e informações conforme aquilo que deu match para ela. Ah, gostei disso aqui, vou compartilhar. 30 segundos numa live já é o suficiente para a pessoa dizer se ela quer assistir a live todinha ou não. Não é assim? Assiste um vídeo, 3 segundos, ah, gostei, não gostei, passo para frente. Assiste milhões de vídeos no TikTok e aquele que vai te prender e que você vai compartilhar é porque de alguma forma houve um ponto de interseção, uma ligação, ou seja, deu match. O problema é que nem tudo na vida se refere a uma partida, a um encontro de um gosto sobre algo. Tem coisas na vida que precisam de outras referências. Por exemplo, a questão da vacina. Se eu vou vacinar ou não e qual a vacina que é mais apropriada a mim, não diz respeito a eu gostar ou não de um determinado país ou de uma determinada fabricação, processo, etc. Diz respeito a critérios de cientificidade que estão relacionados aos testes que foram feitos, aos experimentos realizados, né? Vamos dar um outro exemplo. Eu vou votar em alguém numa eleição. O meu candidato, do ponto de vista político, e aí ignorando as polarizações políticas que são abstratas, né? O que nós percebemos? Que muitas vezes a pessoa fala, gostei de fulano, então vou votar em fulano. Mas qual é, né, a sua epistemologia de partida? No que você acredita que é melhor em termos políticos, ou para o seu país, ou para a sua cidade, ou estado? E onde que você quer chegar com isso? Será que aquela pessoa condiz com esses critérios ideológicos, conceituais que você tem e pratica? Né? Isso faz muitas vezes até nós arrependermos de votar em alguém. Quando a gente tem clareza do ponto de partida e do ponto de chegada, a gente consegue discernir o meio, os fundamentos das coisas. Então, seja na religião, seja na política, seja na ciência, seja até mesmo em um relacionamento, não é simplesmente gostei, não é simplesmente deu match. Nós precisamos entender que existe algo além do assentimento emocional. E é nesse ponto que eu quero chegar. Por que as fake news são propagadas? Por que a pós-verdade tomou o lugar da verdade a partir de critérios baseados em fatos, ou na ciência, ou em conceitos, né, teóricos? Porque através das mídias, né, sociais, das mídias digitais, numa velocidade absurda, controlada por algoritmos, são sugeridos a milhões e bilhões de pessoas vídeos, postagens, informações, muitas delas até mesmo fabricadas e intencionalmente fabricadas para confundir as pessoas, de modo que pelo volume de informações você acabe assistindo, vinculando e até mesmo compartilhando e transmitindo um determinado vídeo, meme, mensagem que de alguma forma deu match para você. Ou seja, de alguma forma aquilo emocionalmente foi compatível ao que você gosta. No entanto, nem tudo que a gente gosta é verdadeiro. Nem tudo que a gente gosta é o melhor, é o necessário. Nós, às vezes, gostamos de coisas que nos prejudicam. Nós, às vezes, temos hábitos que não são saudáveis. E, muitas vezes, podemos compartilhar até mesmo desinformações e mensagens falsas. Então, a epistemologia que está por trás das fake news é exatamente uma indústria que vende para você algo que sabe que, no fundo, você vai gostar. E você acaba compartilhando coisas e acreditando em coisas com base naquilo que você gosta, naquilo que deu match, mas não necessariamente o que você gosta, o que emocionalmente você acha legal é o verdadeiro, é o correto e é o melhor em termos de bem comum para as pessoas. Então, nós vivemos uma sociedade pós-moderna onde o ritmo acelerado, a singularidade,
das relações e a liberdade extrema, aliada ao hiperconsumismo e o interesse, né, de geração de lucros através das redes sociais, faz com que as pessoas se tornem não apenas consumidores, mas se tornem também um produto. As informações que vinculamos nas redes sociais são um produto valioso, são os nossos dados. Esses dados servem para que as empresas possam construir um perfil de futuro consumidor e vender anúncios e etc. Eu falo isso no meu canal no YouTube em outros vídeos, depois você cola lá e assiste sobre esses assuntos. Mas essa modernidade líquida, como já dizia Bauman, faz com que as nossas relações se tornem cada vez mais circunstanciais, voláteis, né? São relações não só no campo afetivo, amoroso, como nós citamos aí nos exemplos, mas também em outras dimensões da nossa vida, que carecem de uma fundamentação. Como assim fundamentação? De um critério de validade que faça com que eu entenda que algo é verdadeiro ou não. Então, para que eu diga que algo é verdadeiro ou não, né, para que eu dê o meu assentimento, a minha credibilidade, eu preciso ter claro os meus pressupostos, os pressupostos do meu interlocutor e entender a mensagem dele, fazer uma leitura de mundo. Né? Existem mensagens por trás de tudo que nós pensamos, de tudo que nós falamos. Existe algo além. E esse algo além, nós precisamos perceber com quais lentes, com critérios de racionalidade, e não apenas se eu gostei ou não gostei. Então, o que acontece na prática? Você entra numa rede social, aparece na sua linha do tempo para você coisas que algum dia você já curtiu de alguma forma. Então, essas coisas que aparecem é porque a própria programação daquela rede social, ela manda para você o que você vai dar o seu match, né? Você vai curtir e etc. Então, isso faz com que você não tenha acesso a informações que são contrárias ao seu modo de ver o mundo e de pensar. O que acontece quando uma pessoa ela só vê informações que têm a ver com os princípios de verdade dela, com a epistemologia dela de partida e com as coisas que ela acha que é correto? O que acontece com essa pessoa? Ela fica parada no mesmo lugar. Alguns autores vão dizer que é uma pessoa alienada, ou uma pessoa que não tem um pensamento crítico, mas se nós pensarmos na lógica do movimento, se você já tem uma coisa que você gosta, e quando você entra nas redes sociais ou assiste filmes, canais, você só procura aquilo que você já gosta, em nenhum momento você vai receber informações contrárias. Então a tendência sua é de inércia. A sua epistemologia de partida vai ser a mesma epistemologia de chegada. Então você não vai andar e não vai sair do lugar. O que significa isso? Significa que o seu conhecimento vai se manter no mesmo local, ou até mesmo você pode estar vivendo dentro de uma bolha, ou seja, vendo o mundo apenas com uma lente. Mas o mundo, ele é multiforme. Existem várias lentes que nos permitem enxergar a realidade de diferentes formas. Então vamos um pouquinho mais além? Vamos para além da epistemologia do gosto? Vamos sair daquilo que nos é ponto de partida e referência e amadurecer em termos de conhecimento em todas as áreas da nossa vida, entendendo que as epistemologias são diferentes, os pontos de referência da ciência, da religião, da arte, dos relacionamentos são diferentes. E eu preciso ter critérios para dizer, não, vou por esse caminho, não vou por esse caminho. Eles são importantes para a nossa vida. Então, este é o tema, gente. Gostaram? Vou postar essa parte inicial no YouTube